Pai do Senhor, irmãos, sentem-se, por favor, tomem os seus assentos. Sejam todos bem-vindos. Hoje é domingo. E eu espero que todos estejam bem, né? Tem bastante gente de longe aí, sejam todos bem-vindos, Deus abençoe. Hoje é domingo, eu não sei que dia que é hoje. Que dia é hoje? 26? 26 de junho de 2022, agora são 8 horas, né? Ou 20 horas e 2 minutos. E eu quero hoje compartilhar com vocês algo que Deus trouxe ao meu coração. Peço que vocês abram as suas Bíblias no livro de Esdras, no capítulo de número 10, no verso de número 1 em diante. Eu vou ler o capítulo inteiro, depois eu vou contextualizar ele no tempo, na história. E eu quero te falar sobre algo hoje que é muito importante. Sobre algo hoje que é muito importante para que nós possamos permanecer na presença de Deus, né? Talvez fosse uma explicação do porquê tantas pessoas não conseguem permanecer na presença do Senhor, na casa de Deus, da maneira que gostariam, porém não conseguem. Uma mensagem histórica, porém tão atualizada, né? Muito atual. Mudou os personagens, muda o tempo, mas a história continua exatamente a mesma, né? Exatamente a mesma. Se você está sem a Bíblia, você pode acompanhar aqui, tá? As gurias vão estar colocando aqui, você vai acompanhar junto comigo. O texto diz assim: e orando Esdras assim, e fazendo esta confissão, chorando e prostrando-se diante da casa de Deus, juntou-se a ele de Israel uma muito grande congregação de homens e mulheres e de crianças, porque o povo chorava com grande choro. Então respondeu Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, e disse a Esdras: nós temos transgredido contra o nosso Deus e casamos com mulheres estranhas do povo da terra. Mas, no tocante a isso, ainda há esperança para Israel. Agora, pois, façamos concerto com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e tudo o que é nascido delas, conforme o conselho do Senhor e dos que tremem no mandado do nosso Deus, e faça-se conforme a lei. Levanta-te, pois, porque te pertence este negócio, e nós seremos contigo. Esforça-te e faze assim. Então Esdras se levantou e ajuramentou os maiorais dos sacerdotes e dos levitas e todo o Israel, de que fariam conforme esta palavra. E eles juraram. E Esdras se levantou de diante da casa de Deus e entrou na câmara de Joanã, filho de Eliasibe, e vindo lá, pão não comeu e água não bebeu, porque estava angustiado pela transgressão dos do cativeiro. E fizeram passar pregão por todo Judá e Jerusalém a todos os que vieram do cativeiro, para que se ajuntassem em Jerusalém. E que todo aquele que em 3 dias não viesse, segundo o conselho dos príncipes e dos anciões, toda a sua fazenda se poria em interdito, e ele seria separado da congregação dos do cativeiro. Então, todos os homens de Judá e Benjamim, em 3 dias, se ajuntaram em Jerusalém. Era o 9º mês, do dia 20 do mês, e todo o povo se assentou na praça da casa de Deus, tremendo por este negócio e por causa das grandes chuvas. Então se levantou Esdras, o sacerdote, e disse-lhe: vós tendes transgredido e casaste com mulheres estranhas, multiplicando o delito de Israel. Agora, pois, fazei confissão ao Senhor, Deus de vossos pais, e fazei a sua vontade. Apartai-vos dos povos, das terras e das mulheres estranhas. E respondeu toda a congregação e disse em altas vozes: assim seja, conforme as tuas palavras nos convém fazer.
Porém o povo é muito e também é tempo de grandes chuvas e não se pode estar aqui fora, nem a obra de um dia, nem de dois, porque somos muitos os que transgredimos neste negócio. Ora, ponham-se os nossos príncipes por toda a congregação e sobre este negócio. E todos os que em nossas cidades casaram com mulheres estranhas, venham em tempos apontados, e com eles os anciões de cada cidade e os seus juízes, até que desviemos de nós o ardor da ira do nosso Deus por esta causa. Porém, somente Jonatas, filho de Azael, e Jezeias, filho de Tikva, se puseram sobre este negócio em Mesulão, e Sobetai, levita, os ajudaram. E assim o fizeram os que tornaram do cativeiro, e apartaram-se o sacerdote Esdras e os homens, cabeças dos pais, segundo a casa de seus pais, e todos pelos seus nomes, e assentaram-se no primeiro dia do 10º mês para inquirirem neste negócio. E acabaram de tratar com todos os homens que casaram com mulheres estranhas até o primeiro dia do 1º mês. E acharam-se dos filhos dos sacerdotes que casaram com mulheres estranhas, dos filhos de Jesua, filhos de Josadaque, e seus irmãos Maacéias e Eliezer e Jaribe e Gedalias. E deram-se as mãos, prometendo que despediriam suas mulheres e, achando-se culpados, ofereceram um carneiro do rebanho pelo seu delito. Amém? Feche os seus olhinhos, incline a cabeça que nós vamos orar. Papai do céu, em nome de Jesus, eu peço a tua bênção sobre a congregação, sobre o culto. Meu Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos abençoe hoje, domingo, com a tua presença. Querido Espírito Santo de Deus, dá para nós o discernimento e o entendimento da tua palavra, segundo é a vontade e o desejo do teu coração. Permita, Senhor, que ela desça do céu de uma maneira pura e transparente, segundo é a vontade e o desejo do teu coração, para que todos possamos entendê-la e compreendê-la, segundo a vontade e o desejo do teu coração. Meu Deus, dá para nós, Senhor, hoje, de maneira muito simples, como uma conversa de chão de fábrica, a tua mensagem aberta aos nossos olhos, aos nossos ouvidos, e doce, Senhor, ao nosso coração, para que todos que a ouvimos a entendamos, compreendamos e assim tenhamos a nossa fé no Senhor Jesus aumentada. Amém e amém. Veja que a palavra de Deus traz nesta noite para mim e para você, meu Deus, traz nessa noite para mim e para você uma lição extraordinária. Ela fala de um povo que saiu do cativeiro, um povo que viveu 70 anos no cativeiro, se bem que muitos deles morreram lá, pouquíssimos saíram, porque quando entraram ainda eram novinhos e saíram com vida e tiveram a oportunidade de ver Jerusalém por uma segunda vez. Mas quando esse povo sai do cativeiro, sai da Babilônia, a Babilônia não sai deles. A Babilônia continua incutida no seu coração, na sua alma. A Babilônia continua impregnada dentro do seu coração, através da sua família. Porque as mulheres eram do povo da Babilônia. E a palavra de Deus ensinava e exortava os filhos de Deus, os moradores de Jerusalém, de Israel e de todas as cercanias de onde foram tirados 70 anos atrás. O Senhor falou através de Moisés de maneira muito clara, dizendo que eles não se ajuntariam com mulher de outro povo. Olha o que aconteceu depois com Salomão. Salomão se corrompeu, Salomão perdeu-se no final da sua vida, apesar de toda a sabedoria, de tudo aquilo que Deus lhe havia dado, de todo o conhecimento que ele tinha. A Bíblia diz que o seu coração se quebrantou por uma mulher de outra nação, porque aquela mulher trouxe com ela os seus ídolos, os seus santos, os seus deuses, e aqueles deuses corromperam o coração de Salomão. A Bíblia diz que o nosso Deus, ele tem ciúmes, que o Espírito Santo de Deus arde em ciúmes por nós.
A palavra de Deus fala, e eu gostaria de falar isso hoje para você. Eu sei que a gente está andando um pouco no Velho Testamento, mas é preciso que a gente fique ali para poder contextualizar. Quando Moisés sobe no monte de Deus, no Monte Horebe, e ele desce com os mandamentos, no capítulo 20 do livro de Êxodo, no verso 1, está escrito assim: somente ao Senhor teu Deus adorarás, somente a Ele prestarás culto. Mas os crentes hoje prestam culto à igreja, prestam culto à religião, prestam culto à sua denominação, prestam culto àquilo que eles acreditam que é certo, ao invés de olhar e observar somente as escrituras que são santas e sagradas. As pessoas se detêm na tradição dos homens. As pessoas se detêm na religiosidade que foi ensinada e aplicada pelos homens. Eu conversei ontem com uma irmã e a gente falava sobre as Assembleias de Deus. Eu posso falar porque fui nascido e crescido lá, né? Me considero um assembleiano ainda hoje no meu coração. Esse fogo arde. E eu olho as pessoas seguindo regras que não são bíblicas. Eu conversando com as irmãs e elas me diziam: não, pastor, mas a gente observa a doutrina. Eu disse: não. Você precisa aprender que doutrina é aquilo que está escrito na Bíblia, no Novo Testamento. Isso é doutrina. Isso é doutrina, isso é sã doutrina. Escrito na Bíblia, no Novo Testamento. Essa é a sã doutrina. Na sã doutrina não está escrito que se você cortar o cabelo você vai para o inferno. Na sã doutrina não está escrito que se você usar calça você vai para o inferno. Eu disse para ela. Na sã doutrina não está escrito que se você não é casado com o teu cônjuge você não pode tomar ceia. Isso não está escrito na Bíblia. Está acontecendo uns B.O., vocês desculpem. Isso não está escrito na Bíblia. Não está. Mas as pessoas insistem em dizer que está. As pessoas insistem em falar que isso é... Não, irmão, mas a Bíblia diz. E eu falava para ela que havia uma mentira, uma heresia que você escuta constantemente na igreja Assembleia de Deus, na Deus e Amor, e nessas igrejas pentecostais. É o pregador subir sobre o púlpito para pregar. E aí quando ele sobe, ele vem e diz assim: irmãos, eles chamam a gente de porta larga, né? Eles falam: esses irmãos da igreja de porta larga, que as irmãs têm cabelo curto, andam de calça, os irmãos andam de bermuda. Eles dizem. Essas igrejas que o pastor sobe lá e diz que Jesus quer só o teu coração. Jesus não é açougueiro para querer só o teu coração. Sabe o que essa expressão significa? Isso é uma heresia. A pessoa que fala isso, quem está falando na boca dele é o diabo, não é o Espírito Santo, porque ela é contrária à palavra de Deus. E a gente olha para 1 Samuel no capítulo 15, quando Samuel vai à casa de Jessé, o belemita, todo mundo conhece. A Bíblia diz que ele chega, o Senhor pega ele e fala: olha, você vai lá, Samuel, vai lá na casa do Jessé, o belemita, leva teu chifre cheio de azeite, porque de lá me proverei de um rei. A Bíblia diz que quando Samuel, veja, irmão, isso é Bíblia, literal, está escrito no hebraico esse texto, no original. E você observando o texto do hebraico no original, a Bíblia diz que Samuel chega na casa de Jessé e quem ele encontra lá? O Abinadab, o irmão de Davi. E a Bíblia diz que o irmão de Davi era um cara grande, forte, usava armadura, um guerreiro adestrado e treinado. Estou no literal da palavra de Deus. E aí Samuel olha para o cara e diz: certamente é esse cara aqui que Deus escolheu para ser rei, porque esse cara tem cara de rei, jeito de rei, né? Ele dança como rei, ele vibra como rei, ele tem armadura de rei. E aí Deus repreende Samuel, dizendo: Samuel, eu não olho para os homens como você olha com os teus olhos, porque você vê o exterior das pessoas, mas eu olho para o seu coração. Então quando alguém vem e diz para você que Deus não está preocupado com o teu coração, mas Ele quer o teu corpo inteiro, Ele quer o teu cabelo, Ele quer a tua calça, isso é uma mentira, isso é uma heresia. Porque o cara que está em cima do púlpito ensinando e pregando, ele está pregando contrário à palavra de Deus. E a Bíblia diz que se ele está falando contra as escrituras, ele é o que, irmão? Um homem de Deus? Veja como a Bíblia é dura. A verdade é dura. A verdade não é simples de se pregar a verdade. Não é simples de se pregar a verdade é dura, irmão.
Porque a Bíblia diz que se você, eu, qualquer pessoa que prega o Evangelho, que prega as Escrituras, qualquer pessoa, retirar da palavra de Deus uma vírgula do que está escrito, ou acrescentar um tio às Escrituras, deste, a Bíblia diz, lhe será retirado o seu lugar no reino dos... Então, se eu acrescentar uma vírgula à Bíblia, ao que não está escrito, dizendo que está, a Bíblia diz que eu vou para o inferno. Olha como é dura a palavra de Deus, e eu estou falando do Novo Testamento, não estou no Velho. E aí o cara sobe para dizer que Deus não quer o coração, Deus quer você inteiro, Deus quer tua roupa, quer teu cabelo. Isso é mentira. Ele está acrescentando à Bíblia algo que a Bíblia não diz. Então ele vai para o inferno. É o que a Bíblia diz, não sou eu. Não estou julgando ninguém porque eu não sou juiz. Eu só estou te ensinando as Escrituras. Então tem muita gente que está dentro da casa do Senhor, que prega o Evangelho do Senhor, que cura os enfermos, que conduz as ovelhas, mas Mateus escreveu, quando ouviu Jesus Cristo dizer, e Jesus Cristo disse, e ele escreveu, desculpe a redundância, mas eu preciso falar isso porque eu quero que você entenda. Ele diz que muitos se achegarão diante de Deus e dirão, Senhor, Senhor, em teu nome eu preguei teu Evangelho, em teu nome eu curei os enfermos, em teu nome eu conduzi as ovelhas, eu expulsei demônios, e o Senhor dirá a eles, aparta-te, maldito, porque eu não te conheço. Quem são esses? São os acrescentadores da Bíblia. E são aqueles tiradores da Bíblia. Aqueles que não pregam o que a Bíblia diz. E aqueles que pregam o que a Bíblia não diz. Eu acredito até que quando Isaías capítulo 29, se não falha a minha memória, verso 3 em diante, ele diz que há um grupo de pessoas que adoram o Senhor com a sua boca, mas que o seu coração está longe dele. Que o único temor que eles têm de Deus são de mandamentos que maquinalmente eles aprenderam com os homens. Não faça isso que você vai para o inferno. Beber vai para o inferno. Meu Deus, eu não sei porque nós estamos entrando nisso, mas nós temos que ir, eu não posso voltar, eu tenho que falar o que Deus está mandando eu falar. Eu observo o apóstolo Paulo ensinando Timóteo a conduzir a sua igreja. Timóteo escolhendo os pastores, à medida que ia andando, iam ganhando almas para Jesus, iam colocando pastores sobre as igrejas. Aí ele diz para o Timóteo assim, Timóteo, o negócio é o seguinte, eu vou escrever aqui para você, prenda aqui que eu vou te dizer. O presbítero, dirigente da igreja, não beba. Não beba. Ele tem que ser idôneo, o marido de uma mulher só, ele vai classificando o bom hospedeiro, ele tem que ser uma benção. Mas o diácono, que beba pouco vinho. E as mulheres que não bebam muito vinho, que não é bom. Então a pergunta que eu não quero calar é, beber é pecado? Porque se é, o apóstolo Paulo está mandando todo mundo pecar, porque ele falou que é para tomar um pouco. Olha o que a Bíblia diz e o que os pastores dizem. Ele disse, o diácono beba pouco vinho. Mas se beber é pecado, então Paulo está mandando o cara pecar, concorda comigo? Esses dias uma irmã da igreja virtual ligou para mim, pastor, eu preciso que o pastor olhe para quebrar uma maldição na minha vida. Eu falei, por quê? Não, porque eu congregava numa igreja aqui e a minha família tinha uma fábrica de bebida. Eu não sei do que era bebida, porque eu não perguntei, mas enfim. E ela disse que essa maldição, essa vida que eu estou passando desgraçada, é porque meu pai fez muita gente sofrer. Porque ele fazia bebida. E aí os caras bebiam, ficava bêbado, e daí agora virou uma maldição na minha vida. Eu falei, se o que o teu pastor falou é verdade, Jesus é um maldito. Se o que ele está dizendo é verdade, Jesus é um maldito. Ela disse, ai pastor, como é que você fala um negócio desse? Eu falei, irmã, João capítulo 2, Caná da Galileia, a Bíblia diz que Jesus fez 360 litros de vinho para os caras encher o rabo de cerveja, desculpa aí, de cachaça, de vinho. E a Bíblia diz que quando eles levaram o vinho para o metre, está na Bíblia isso, é literal, irmão. Ele bebeu o vinho e disse, nossa, essa festa de vocês é diferente. Eu falei, por quê? Ele falou, não, porque quando a gente começa a festa, e todo mundo que bebeu sabe o que eu vou falar,
A gente serve o vinho bom, que está todo mundo são, né? Aí você toma vinho bom. Mas depois que você está cozido, o cara dá querosene para você toma e está dando risada. Nossa, essa querosene tá boa, mas é querosene, não é vinho. Ele disse, essa festa está diferente, porque a gente tomou um vinho ruim no começo, e agora você está trazendo vinho bom? Aí tem uns teólogos de botequim que dizem assim, não, mas o vinho que Jesus fez não tinha álcool, irmão. Vai procurar o caminhão de onde você caiu. Meu Deus do céu, a gente podia falar só um pouquinho de química e falar que do suco de uva, para o suco de uva virar vinho, ele precisa fermentar. Para fermentar, quebra a molécula. Quando quebra a molécula, gera álcool. Não existe vinho sem álcool. Não existe. Nem com a tecnologia hoje, 2022, que tem cerveja sem álcool, tem um monte de bebida sem álcool, mas tem vinho sem álcool? Não. Por quê? Porque não tem como fazer, irmão. Então a ignorância das pessoas é tamanha que chega a ser ridícula. Então se alguém falar que beber e eu não estou mandando ninguém beber, porque eu não bebo, nada que tem álcool, nada. Aliás, eu quero avisar vocês não, né, mas a galera que está aqui, quando você mandar bombom para mim, não mande aqueles bombom com conhaque dentro, que eu não como. Né, licor. Cassiane, come. Quer dizer, tem aqueles troços que vem licor de cereja dentro, né? Eu não posso comer, irmão, eu adoro aquilo, eu olho e falo, ai Jesus, eu tenho que deixar pro Raizer, pra galera, eu não posso comer, porque tem álcool. Eu não posso. Jesus vedou para mim, falou, você não pode beber álcool. Então eu não estou me defendendo porque eu sou um alcoólatra, eu estou defendendo... Não. Isso não está escrito na Bíblia. A Bíblia está escrita dizendo que os bêbados não vão entrar no reino do céu. É diferente de não beba. É diferente. É diferente. Ou você acha que quando os caras falavam de Jesus, e Jesus mesmo dizia, né, que chamavam ele de glutão, e o que mais? E beber, porque ele tomava muita Coca-Cola? Por que vocês acham que chamava Jesus de beberrão, irmão? Tem pastor que devia arrumar um buraco e enfiar sua cabeça dentro, porque quando chegar diante de Deus vai ter muita coisa para explicar, irmão. Muita coisa para explicar, porque está ensinando fora das Escrituras. Está ensinando fora daquilo que Jesus deixou, trazendo um peso, um jugo demasiadamente pesado sobre as almas, sobre as pessoas, e eles mesmos não levam peso nenhum. A Bíblia diz que eles sentam na porta do céu, não entram e não deixam ninguém entrar. Porque assim você não vai para o céu, assim você não pode ir, as pessoas não conseguem ir para a igreja. Porque é tão pesado ser crente para essas pessoas que... os filhos estão tudo desviados, os cunhados tudo desviados, os primos tudo desviados, só o cara que está salvo que está na igreja. O resto está todo mundo fora. Porque ele aplica um peso tão grande sobre a vida de todo mundo que só ele que leva, o resto ninguém mais. Então quando a gente fala de doutrina, nós falamos daquilo que está escrito na palavra de Deus no Novo Testamento. Não é no Velho, porque você não é judeu e eu também não. Ah, pastor, então, meu Jesus. Ah, pastor, então quer dizer que eu tenho que rasgar minha Bíblia e jogar o velho fora? Não, claro que não. Mas o apóstolo Paulo fala na carta aos Coríntios, no capítulo 2, eu acho o 3, eu não me lembro. Ele diz que quem lê Moisés tem posto sobre os seus olhos o véu. E que quando ele se converter a Cristo, o véu lhe será retirado. Porque em Cristo a velha lei, ou o Velho Testamento foi abolido. Está escrito na Bíblia isso, irmão. Tem que ouvir mais o nosso presidente, que ele fala que o povo morre pela falta do conhecimento da palavra de Deus. Ele está falando isso agora todo dia, né? Pode usar Oséias 4:6 ou Mateus 22:29, tanto faz, está escrito nos dois lugares. E o povo morre pela falta do conhecimento da palavra de Deus, porque não lê a Bíblia. Então nós precisamos aprender a ouvir as Escrituras. E quando a palavra de Deus traz um texto dizendo para mim que as pessoas voltaram para Jerusalém, saíram do cativeiro, mas quando eles saíram do cativeiro, eles trouxeram as mulheres do cativeiro, e as mulheres do cativeiro já tinham gerado filhos.
Sabe o que espiritualmente esse texto está falando? Que você saiu do mundo, mas você trouxe costumes do mundo junto com você, e esses costumes estão se multiplicando na tua vida, gerando pecado. É isso que esse texto está falando. Que quando você sai do mundo, o mundo tem que sair de dentro de você. O mundo tem que sair de dentro de você. E o mundo não está contido num brinco, numa calça, numa barba ou em qualquer... Não. O mundo está dentro do teu coração. A pessoa mundana, irmão, ela é mundana dentro do seu coração. Porque não adianta você pôr um terno bonito, um sapato de 3 cores e falar em língua estranha, pular e sapatear, e quando passa uma irmã com as coisas de fora, você fica assim. Passa a irmã com as regiões glúteas assim meio avantajadas, cara. Tem as irmãs também, né? Aqui, as irmãs. Irmã é mais disfarçadinha, é mais difícil de você ver, né? As irmãs é mais escancaradas. Né? É só você acompanhar o olhinho. Não erra. Olha o zoinho. Olha, esses dias nós estávamos parados ali na frente do supermercado. Tem uma igreja grande ali. Eu não vou falar o nome da igreja, que não vão dizer que eu estou de perseguição. Uma igreja grande que tem ali e tal, e uma festona, e estavam os irmãos lá na frente, tudo cheio de ternão e bonito. Nós paramos bem na frente do portão, que eu estava esperando o outro irmão. E entrando aquelas irmãs, né, que lá usa saia, mas aquela saia colada, né, que parece que estão indo para academia, né, aquele negócio assim, as irmãs, tudo uda, né, sabe, uda para frente, né, tudo udona entrando assim e tal. E daí as irmãs entrando e o porteiro falou: Pai do Senhor, Pai do Senhor, nós lá fora olhando, falando: nossa, irmão. Né, irmão? Então o Senhor não está preocupado com o teu exterior, com o teu aspecto, se você é gordo, se você é magro, se você tem barba ou sem barba, não interessa. Porque a Bíblia diz que do nosso coração procedem todas as coisas. Todas as maldades brotam de dentro do nosso coração, irmão. E muita gente não acordou para isso ainda. É tão difícil você conversar com as pessoas e ver a maldade no comentário. Comentários maldosos a respeito das pessoas. Porque uma coisa é você ser sincero, né, irmão? Outra coisa é você ser maldoso. Tem uma diferença bem comprida. Bem comprida. Quando a gente olha para dentro do texto, e hoje quando eu estava orando, o Espírito Santo estava falando comigo sobre isso. Jesus. E a gente observa Jesus então falando sobre medida. Isso é uma coisa que nem todo mundo leva em consideração, mas deveria levar bastante em consideração. No capítulo 7 do Evangelho de Mateus, se não falha a minha memória, eu acho que é no verso 13, 14, mas eu acho que está lá. Jesus diz que há 2 portas. Ele diz que uma é larga e espaçosa, e que muitos iriam optar. E veja que Jesus está falando de opção, de escolha, de liberdade, de livre-arbítrio. Iriam optar pela porta larga e espaçosa, mas Jesus disse que essa levaria para o inferno. Ele disse: mas estreito é o caminho, apertada a porta, que leva à salvação, e poucos, a Bíblia diz, optarão em entrar por... Agora vamos fazer uma analogia. Se nós estivermos aqui hoje em 100 pessoas, de 100, quantos são poucos? Responde para mim. De 100, quantos são poucos? Ah, veio em 100 aqui, mas só uns pouquinhos aí que deu glória. Quantas glórias você ouviu? 3? 5? Quantos são poucos na sua concepção? Eu não sei quanto é a tua média, mas a média de Jesus é 10 por 1. Ele pregou o evangelho e curou 10 leprosos, mas só um voltou. 9. Eu quando falo isso, as pessoas se ofendem. Eu disse: olha, a média de Jesus, de cada 10, 1 se convertia. 9 se perde.
Falei, se a minha média tiver igual a de Jesus, tá bom. E cada 10 pessoas que eu falar de Jesus, uma ficar, eu estou na média de Jesus. Porque uma coisa é você trazer a pessoa ao conhecimento do Evangelho. Uma coisa é você pregar o Evangelho a toda criatura. A Bíblia diz isso em Marcos 16, ide por toda a terra, pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer, né? Não é assim que a Bíblia diz? Vai expulsar demônio, você vai falar em novas línguas, vai beber veneno, não vai fazer mal. Nossa, lindo esse texto. É lindo. Mas quando Jesus diz que todos devem ouvir, ele não está dizendo que todos vão se converter. Ele não está dizendo que todo mundo vai abandonar o mundo. Que todo mundo vai deixar o pecado de lado e vai embora para parar de pecar. Porque nunca eu e você vamos parar de pecar. Mas nós vamos abandonar a iniquidade. O que é iniquidade? É o hábito de pecar. A iniquidade é um pecado continuado. É a mentira, por exemplo. A mentira gera iniquidade no meio do povo. É um texto no Velho Testamento, se não falha a minha memória, em Deuteronômio, e ele diz assim que quando for retirado do meio de vós a iniquidade e o pecado, veja que inicia com um advérbio de tempo, né? Ele diz quando isso for tirado. Ele disse, eu sararei a vossa terra, a minha bênção correrá atrás de vós e vos alcançará. Mas hoje não é mais assim. Hoje é o crente que corre atrás da bênção. Hoje é o crente que corre atrás do profeta. Hoje eu estava brincando, estava com os casal de pastores, nós estávamos conversando, a gente estava brincando sobre isso, correr atrás do profeta. Vamos lá, o profeta vai orar. Nossa, que coisa linda. Mas a Bíblia diz que é o profeta que corre atrás do crente. É o profeta, irmão, que corre atrás do crente. Não é o crente que corre atrás do profeta. Porque quando Deus quer falar com você, Ele pode usar até o galo. Quem tem galo em casa? Levanta a mão aqui. Eu tenho. Eu tenho, porque se Deus quiser usar um galo, eu tenho um galo. Eu vi um testemunho uma vez. Eu sei que vocês vão dar risada, mas é um testemunho. De verdade, não é uma analogia nem uma piada. De um irmão, muitos anos, é muito velho esse testemunho, muitos anos, eu ouvi na igreja um irmão contando, todo mundo riu, mas ele disse, só vocês estão rindo, mas é verdade, isso aconteceu de verdade, então é um testemunho. Ele disse que estava numa prova daquelas que só os crentes de raiz passam, né? Só os crentes raiz passaram, uma situação muito difícil, e que Deus não falava com ele, uma situação tão difícil. E ele chorando, dizendo, Deus, tu não fala comigo, Deus, tu não fala comigo, Deus, tu não fala comigo. Daí ele disse que foi num sítio. E tinha um monte de bicho lá por tudo, galinha, galo. Aí disse que tinha um galo bonito, aqueles vermelhão, né? Galo grande, uns 5 quilos assim mais ou menos. E aí ele disse que o galo bateu as asas e fez, e ele olhou. E falou assim, Deus fala até na boca desses bichos. E ele disse que quando ele falou, o galo começou a falar em língua estranha. Você pode rir, mas é verdade o que eu estou te falando. O galo começou a falar em língua estranha. E ele olhou e pensou, mas como é que eu vou entender? Ele está falando em língua estranha. Aí diz que veio um outro galo, bateu asa, sabe quando ele faz assim, bate asa, fez, e começou a traduzir falando em português o que o outro galo estava falando. Terra, manto. Eu ri também quando eu estava lá, eu admito para vocês que eu dei risada. Mas ele disse que era verdade, eu acredito. E se Deus fez uma mula falar, por que não pode fazer um galo? Né? Por que não? Por que não, irmão? E aí eu já sou mais crente, mais safo, né? Eu já tenho um galo na minha casa. Já se Jesus acabar os profetas, tem um galo. Se acabar os profetas, tem um galo, irmão. Ou você acha que Deus não pode usar um galo para falar com você? Eu não sou o tipo de pessoa que liga para alguém e fala assim, eu vou ligar para o fulano, porque o fulano Deus vai revelar. Não.
Eu não. Eu espero. Eu sou do tempo que Deus mandava o profeta, irmão. Eu espero, Deus manda o profeta. Espero com paciência no Senhor. Esses dias eu falei aqui, pastor Carlos Alberto, muita gente conhece da internet. Aliás, eu sei que você vai me escutar, então vou te mandar um abraço. Dizer para você que o nosso quarto de visita está quase pronto já, né? Quase. Eu já convidei ele para vir uma semana passar de férias aqui em casa. Já vou avisar vocês. Eu falei, eu vou arrancar teu couro, tua pena, o bico, tudo que eu vou trazer. Você vai pregar todo dia na igreja. Já falei para ele, né? Ele venha preparado. Mas vai ficar uma semana de férias na minha casa, né? Para que fique pronta, quase pronta. Eu recebi uma mensagem de uma pessoa dizendo assim, pastor Sandro, o pastor Carlos quer falar com você, ele tem algo de Deus para te falar, pediu para ter o telefone, posso dar? Mandei o telefone, ele me ligou. E Deus usou ele de uma maneira extraordinária para falar comigo. Eu falo isso para as pessoas, que quando Deus quer usar um profeta, primeiro, vou ensinar você, para você reconhecer um profeta de Deus. Primeiro Deus revela teu passado, que só você sabe. Você saber que é Deus que está falando. Porque o teu futuro, qualquer um pode falar, irmão. Até o mendigo fala, nossa, um dia você vai andar de avião. Mas o teu passado, irmão, coisa que só você viveu, só Deus sabe. A noite que você passou chorando, só você sabe. Só você e o teu travesseiro, ninguém sabe. E aí Deus traz o profeta e revela a tua oração, irmão. Lembra quando tu estava lá em tal lugar e tu orou assim? E tu pediu para mim que eu fizesse dessa maneira? É algo extraordinário, né? Deus usar um profeta para falar com você. É algo extraordinário, irmão. E eu vou dizer para você, os profetas existem. Eu sei que Jesus disse que os profetas vinham até João Batista, mas eram os profetas de ofício. A gente olha as filhas de Filipe, Novo Testamento, livro de Atos. A Bíblia diz, e as filhas eram profetas. O Novo Testamento é recheado disso. Ágapo, profeta. Então Deus, ele ainda mantém os seus 7.000 que não dobraram o seu joelho a Baal e continuam limpos e puros no meio das congregações, sendo usados com poder e autoridade por Deus. Sabe por quê? Porque eles não se contaminaram com o mundo, não se dobraram a Baal, não se venderam às religiões que estão aí fora buscando os grandes pregadores. Você acha que eu nunca recebi convite para ir para outra igreja, para ganhar um monte de dinheiro? Você acha que não? Acha que não, irmão? Para ir dirigir uma igreja grandona, ganhar uma boa grana nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França. Quantas vezes eu recebi esse tipo de convite? É profeta, vou te levar para a minha igreja. Está cheio de gente se vendendo e está cheio de gente comprando. E tudo que está à venda tem gente para comprar. Ter caráter cristão é não se dobrar ao mundo, às coisas do mundo, ao dinheiro do mundo, à fama do mundo. Ter caráter é ser a mesma pessoa de quando você começou. Eu brinco com todo mundo hoje, as pessoas dizem, nossa pastor, você está famoso. Não estou não, irmão. Eu continuo o mesmo José Ruela que eu era antes. Não melhorei em nada. Continuo falando bunda, saca, essas coisas na igreja e falo porque está escrito na Bíblia. Continuo contando piada, torcendo para o Palmeiras, graças a Deus, para o Furacão. Irmão. Não mudei nada. Quem mudou a minha vida foi Jesus, que agora ampliou o número de pessoas que me escutam, não eu. Se falo bobagem, levo o pau porque falei bobagem para um monte de gente. Mas a minha vida não mudou por causa disso, continua exatamente a mesma pessoa. Andando do mesmo jeito, caminhando de calção e descalço aí na rua. Do mesmo jeito, irmão. Porque as coisas desse mundo não podem corromper o teu coração. As coisas desse mundo não podem mudar a tua alma. Você não pode ser dirigido e direcionado por aquilo que você tem,
Você tem que ser conhecido por aquilo que você é. O que você tem não importa. Hoje você tem, amanhã você pode não ter. E aí? E aí, irmão? Nós precisamos aprender a nos comportarmos segundo o caráter de Jesus Cristo de Nazaré. Sermos mansos, humildes, sóbrios. Se você não puder ajudar alguém, não atrapalhe. Se você não puder fazer algo de bom, não faça algo de mal. Se você vê alguém padecendo uma necessidade, ajude. A Bíblia diz que se alguém te pedir ajuda, te pedir alguma coisa, e você cerrar o teu coração e não fazer, podendo fazer, você peca. E quanta gente peca por se omitir, por fazer de conta que não é com ele, por fazer de conta que ele não tem nada com isso. Isso não é problema meu. Assistência social é problema da prefeitura. Isso é com aquele fulano. Aí eu não tenho nada com isso, não é problema meu. Quanta gente vai ter que responder por isso diante de Deus, irmão? Quanta gente vai ter que entrar na presença de Deus e dar satisfação? Porque todos nós vamos ter que comparecer diante de Deus, sem nenhuma exceção. E você pode até olhar para mim e dizer: mas o apóstolo Paulo escreveu na carta aos Romanos dizendo que nenhuma condenação há àqueles que amam. Não é assim? Mas não ser condenado não quer dizer que você não vai ser julgado. Como é que é? Justiça? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, irmão. Nós vamos ser julgados, a Bíblia diz, pelas palavras que saem da nossa boca, pelas ações das nossas mãos, pelos nossos pensamentos que desceram ao nosso coração. A Bíblia diz que cada um de nós vai ter que responder por aquilo que fez ou por aquilo que não fez. Eu posso até pecar por excesso, mas por omissão, não. Porque às vezes eu sou demais, né? Faço demais. Pode ser que eu esteja pecando por isso, mas não por não fazer, por me omitir, por preferir ficar quieto. Não quer se molhar, não saia na chuva. Você quer ir para o céu? É simples, eu poderia fazer essa pergunta, né? Eu antes via por aí os irmãos vêm, mas cadê o povo que vai morar no céu? Levanta a mão para cima, dá um glória a Deus. Aí todo mundo levanta, estamos aqui, todo mundo sai ali, não dá paz do Senhor pro irmão. O irmão vai na chuva, ele não dá carona porque não quer molhar o carro. O irmão está desempregado, ele não vai visitar porque o irmão pode pedir um dinheiro emprestado. Ou não é? Irmão, ser pentecostal, eu também sou pentecostal, também gosto de pular, fazer aviãozinho, eu gosto dessas coisas, irmão. Eu sou piá ainda, eu gosto dessas coisas. A Bíblia diz que é meninice, mas eu gosto. E às vezes eu estou inspirado, faço, vamos nas vigílias, fazemos barulho, pulamos, fazemos rolamento, todas essas coisas, gosta, irmão. Mas isso não é nada se você não amar o seu irmão. Isso não adianta nada se você não tiver amor pelo teu próximo. Se você não olhar para as irmãs, essa foi uma coisa que eu aprendi, consegui enxergar elas como uma alma. Isso foi uma das primeiras lições que eu aprendi com Deus. Não olhar para elas como uma mulher, mas como uma alma. E não para um homem, mas como uma alma. E tratar todo mundo igual. As pessoas não conseguem fazer isso. Continuam com ciúme, com inveja. Porque aquela... para com isso, irmão. Para com isso. Esse espírito não vai levar você para o céu, vai levar você para o inferno. Nós precisamos ser manso. A Bíblia diz que se alguém manda você andar 1 milha, ande 2. Não é isso que a Bíblia diz? Alguém vem pedir uma coisa para você assim, eu não vou fazer. Quer ver aquele miserável, né, que liga para você de noite? Fala, pastor, será que você pode me levar no hospital? Dá vontade de falar, pô, mãe, agora? Tá frio, que é o inferno lá fora, eu aqui debaixo das cobertas. Mas eu vou ter que ir, se eu não for, Deus vai me pegar.
Né? Tem uns irmãos que é só a graça, mas você tem que fazer o quê? O que você vai fazer? Dizer que não. E quando você não tinha carro e precisou? Você sabe que eu me lembro de uma coisa, muitos anos atrás, um vizinho meu foi levar o meu cachorro no veterinário porque ele estava muito doente, ele tinha um Fusca. E às vezes Deus faz eu lembrar disso. Isso deve a Manuela, era o herói. 3 anos? Faz 26 anos atrás. Não era para contar que você tem 29? Desculpe. Deus faz eu lembrar. E olha que a minha memória é tão ruim que às vezes eu converso com você ali na porta, chega aqui, eu já esqueci teu nome. Não lembro. E na hora de vir embora, o cachorro fez cocô no banco do carro, sujou o carro. E eu estava tão compadecido com aquilo que eu tirei e tal. E depois eu nem percebi isso. E ele lavou o carro sozinho, limpou e eu não ajudei. E depois eu fiquei com aquele negócio no meu coração. Putz, já passou, né? Eu fui lá pedir desculpa, mas aquilo ficou me incomodando. Deus faz eu lembrar disso hoje. Você quer saber? Faz eu lembrar disso hoje. A pessoa pegou o Fusca, meu cachorro era um pastor alemão enorme. Eu não tinha nem bicicleta, irmão. Ele foi comigo, levar no veterinário, ficou esperando. Depois o cachorro fez cocô no carro dele, ele teve que limpar porque eu não ajudei, porque eu não lembrei, eu tinha que trabalhar, não fiquei. Lembrei no outro dia só, voltei lá, puxa, quis lavar, ele não deixou, já era. E eu tenho uma coisa no meu coração até hoje, ele já morreu faz muitos anos. Tem uma coisa no meu coração por causa disso, porque eu pisei na bola, cara. Pisei na bola e eu me arrependo, mas eu não posso mudar isso. E eu sei que o Espírito Santo está falando com muitas pessoas hoje através disso. Quantas coisas que nós fizemos que a gente não pode mudar. Nós não podemos voltar atrás. Foram erros que foram cometidos e já passaram, ficaram para trás, não tem o que você fazer. E você se arrepende e diz, puxa, meu Deus, se eu tivesse outra oportunidade. Hoje, que eu tenho sabedoria, que eu tenho conhecimento, que eu estou maduro, puxa, eu ia fazer de outra forma, eu não ia fazer isso, que absurdo o que eu fiz. Mas esse tempo já passou. Por isso Jesus Cristo morreu na cruz, para que os nossos erros, os nossos pecados, quando o arrependimento entrar no nosso coração, e nós devidamente arrependidos por aquilo que fizemos, envergonhados por aquilo que fizemos, nos colocamos na presença de Deus e pedimos perdão ao Senhor, e a Bíblia diz que Ele nos perdoará e não se lembrará mais daquele pecado e lançará aquele mal no mar do esquecimento, e ele acabou. Jesus está oferecendo isso para você, mas para que isso aconteça, você tem que largar as mulheres que você trouxe com você da Babilônia. Você tem que largar os pecados, a promiscuidade, a prostituição, a cocaína, a maconha, a cachaça, o adultério, a mentira. São as esposas, as mulheres que acompanham os homens, as mulheres que vieram, que saíram do mundo, que saíram do lixo de onde eu saí, ou talvez até de um mais limpo do que de onde eu vim. Mas quando fomos tirados do lixo, a Bíblia diz que nós somos lavados e remidos no sangue que Jesus Cristo derramou na cruz do Calvário. E esse sangue foi derramado para que hoje Ele no mundo espiritual pudesse descer sobre as nossas vidas. E o livro de Apocalipse diz que Ele nos embranquece, Ele nos limpa, Ele nos tira todo o pecado, como se estivéssemos sendo alvejados. Um alvejante que você põe uma roupa branca na que boa e deixa aquela roupa que estava amarelada, suja, ela volta a ficar branca, limpa, depois passa no sol. Então nós temos uma outra oportunidade em Jesus Cristo, de sermos agora embranquecidos, limpos. É isso que Jesus quer fazer comigo e com você. Quando abandonarmos o pecado, seremos então lavados, alimpados, ornamentados para que sejamos bonitos. Tenho certeza que você deve muitas vezes às irmãs, irmão não, né? Pastor que anda meio metro ultimamente, fazendo uns tratamentos de beleza, né? Para dar uma melhorada na fachada.
Mas vocês aí, os meninos não, né? Estão todos machos, aí eu tô meio assim. E eu fui fazer umas aplicações no meu joelho, PRP nas minhas cicatrizes, né? Que eu fiz cirurgia nas pernas aqui, nas duas. A cirurgia deu problema e 2 vezes eu tive que fazer, né? E ficou umas cicatrizes grandes, então fazendo um tratamento, que é reposição de plaqueta, né? Você tira o sangue, passa na maquininha, né? E daí eu vou em Curitiba uma vez por mês, e daí sobra um pouquinho de soro. Ela fala, ai pastor, deixa eu aplicar aqui dela. Faz aqui. Isso aqui tira a ruga, que isso aqui deu. Sai de lá, parece que eu fui picado em abelha. Saiu tudo ardido assim. Ai meu Deus, por que eu deixei ela fazer isso? Fica 3 dias doendo, né? Daí some as rugas, some isso, some aquilo. Que o pastor, você sabe, né? Fez cirurgia bariátrica, emagreceu muito, eu perdi 50 quilos, né? Agora eu melhorei um pouquinho, né? Meu aspecto. Mas Jesus quer fazer um tratamento de beleza na sua alma. Tirar aquele, desculpa, eu vou assassinar o português, mas eu vou falar aquele enfeiamento. Aquela coisa feia que gerou na tua alma, no teu coração, em função daquele pecado, daquela coisa errada que você viveu lá atrás. Hoje o Senhor quer mudar o teu aspecto. O Senhor quer melhorar o teu aspecto. O Senhor quer trazer um pouquinho de luz sobre a sua face. Quer fazer os teus olhos voltarem a brilhar, teu rosto voltar a sorrir. Você poder olhar no espelho e perceber que você está sorrindo de novo. Que a solidão abandonou você, que a tristeza abandonou você, que o pecado abandonou você. E que você hoje de fato é uma nova criatura em Jesus Cristo. Que quando você olha no espelho você consegue ver a face de Cristo e não a sua. Que você consegue hoje, irmãos, olhar no espelho e olhar dentro dos seus olhos de novo. Coisa que você não fazia há tanto tempo. Porque tinha vergonha dos seus pecados, das suas ações. Mas hoje Jesus Cristo está falando para você. Dizendo para você que se você quiser, que se você crer, você tem uma nova oportunidade. E essa nova oportunidade é para que tudo isso seja apagado. Para que essas mulheres que vieram com você do mundo, esses filhos gerados do mundo, eles possam ser retirados. E você possa voltar à presença de Deus limpo, leve, solto. E então a bênção de Deus possa fluir de novo na tua vida. Aquilo que estava parado vai começar a andar. Os projetos que não davam certo vão começar a dar certo. Quando você abandonar as coisas do passado, quando você abrir mão dos pecados que acompanham você a tua vida inteira, e você nunca teve coragem de admiti-los, e eu vou dizer para você, a parte mais difícil para o gordo começar a emagrecer é admitir que ele é gordo. A parte mais difícil para o bêbado parar de beber é admitir que ele é bêbado. A parte mais difícil para o ciumento tratar e parar de ser ciumento é admitir que ele tem ciúme. Esse auto-reconhecimento do pecado é necessário, porque a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Primeiro você tem que confessar. Primeiro você tem que admitir o teu erro diante de Deus. Você tem que entender que as coisas que você fez são erradas. E tem que entender que Jesus Cristo veio para fechar essa brecha. Que Jesus Cristo veio para embranquecer novamente a tua vida e te dar uma nova oportunidade. Jesus Cristo é o Deus da segunda chance. Deus quer te dar outra chance. Deus quer te dar outra oportunidade, irmão. Deus quer te dar outra oportunidade. Se não existe perdão para o teu pecado, a Bíblia é mentirosa. Se não existe perdão para o teu pecado, e se ele não é a blasfêmia contra o Espírito Santo, e a Bíblia diz que esse é o único pecado que não tem perdão. Seja o adultério, a traição, não interessa o que é. O homicídio, o latrocínio, não interessa. Qual foi o pecado que você cometeu? A Bíblia diz que se você estiver arrependido de todo o teu coração, o Senhor está pronto para perdoar você. Como um dia Ele perdoou o meu pecado. Quando eu me converti a Cristo e confessei em lágrimas os meus pecados,
arrependido verdadeiramente, o Senhor me perdoou, tirou do meio da minha vida a iniquidade e me fez uma nova criatura em Cristo Jesus. E de um grande blasfemador, eu passei a ser um pregador do Evangelho. De um grande amaldiçoador, eu passei a ser um abençoador, em nome de Jesus Cristo. Jesus quer transformar a sua vida. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo escreveu na palavra de Deus, que o Senhor traz aqueles que não são, para confundir aqueles que pensam que são. As coisas de Deus para os homens são loucura. E Deus está chamando uns loucos. Uns loucos, irmão. Umas loucas. Que estejam dispostos a levar porrada por causa de Jesus. Que estejam dispostos a levar pedrada por causa de Jesus. Deus está chamando uns loucos como eu e você. Para que a gente se disponha a pegar a espada e ir para a batalha, pregar o Evangelho, dar um bom testemunho, para que Jesus Cristo se mostre na nossa vida, fazendo sinais, prodígios e maravilhas, para a comprovação do Evangelho que está sendo pregado. Amém? Fique em pé que a gente vai orar. Feche os seus olhos, por favor. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Abra o seu coração. Porque o Espírito Santo de Deus quer tocar em você nessa noite. Onde você estiver. Não importa se você está perto, se você está longe, não interessa. Nosso Deus é um Deus de perto e é também um Deus de longe. E Ele quer tocar hoje no teu coração. E se nessa noite você tem o desejo no teu coração de entregar a tua vida para Jesus, arrependido pelo teu pecado, esse é o momento. Se você já é crente, mas pisou na bola no meio do caminho, está desviado, fora dos caminhos, está com vergonha, esse é o momento de você abandonar o pecado arrependido e voltar para a comunhão em Cristo. Eu vou orar agora por você. Abra as suas mãos, o seu coração, feche seus olhos. Papai do céu, em nome de Jesus, meu Pai, eu quero apresentar diante do Senhor cada irmão e irmã que hoje ouviu a pregação do Teu Evangelho, dessa palavra de exortação para arrependimento. Eu peço, Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que a Tua mão poderosa esteja sobre a vida dos Teus filhos. Que o Senhor os alcance e os abençoe na autoridade e poder do Teu nome. Perdoa, Senhor, o seu pecado. Lava-os, meu Deus. Limpa-os em nome de Jesus. Em nome de Jesus, meu Deus. Alcança os Teus filhos com o Teu poder, com a Tua graça, para que eles sejam limpos, lavados e remidos no Teu sangue, e sejam alcançados pela Tua graça e misericórdia, em nome de Jesus, papai. Eu peço que o Senhor possa perdoar o meu pecado, e o Senhor possa perdoar o pecado de cada um dos meus, da minha igreja, dos que estão comigo, que me seguem, que me ouvem, que me acompanham, e que estão agora com o seu coração quebrantado, na Tua presença, diante de Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, meu Deus, eu peço que o Senhor perdoe o pecado de cada irmão que está agora confessando, arrependido, e que o Senhor possa trazê-los novamente à sua comunhão, em nome de Jesus, trazê-los à comunhão da igreja, a comunhão dos santos, como a Tua palavra diz que nós devemos estar.
Que o Senhor possa receber cada pessoa agora que confessa e larga o pecado e entrega a sua vida nas tuas mãos diante de Deus, em nome de Jesus, perdoando, apagando com uma borracha todo o seu pecado, lavando e remindo no teu sangue para a salvação, em nome de Jesus. Eu abençoo, Senhor, cada um dos irmãos e irmãs que agora confesse os seus pecados diante de Deus. Em nome de Jesus. Eu quero, Senhor, abençoá-los, segundo é a vontade e o desejo, Senhor, do teu coração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, meu Deus. Nos abençoa, papai, com a tua presença, com a tua graça. Assim oramos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode dar uma salva de palmas para Jesus. Sente-se, por favor, tome o seu assento. Glória a Deus. Aleluia. A gente vai recolher as ofertas que vocês trouxeram hoje à igreja. Você que está aí conosco na internet, está sendo colocado o número do Pix da igreja. Se você quiser enviar a sua oferta, o seu dízimo, você pode enviar aí no Pix, na conta da igreja. Lembrando que a oferta é voluntária, né? E você devolve, traz, se você quiser. Quero avisar os irmãos que já temos aí, né? Hoje, Deus abriu uma porta no Rio de Janeiro para que façamos um evento lá no mês de agosto. Então, em agosto, nós vamos estar no estado do Rio de Janeiro. Como é que é o nome da cidade? Magé. Em Magé, em Rio de Janeiro, final do mês de agosto. Então, vamos se preparando, vamos fazer batismo. Vamos fazer ali um trabalho de cura, de libertação, né? Vamos fazer almoço, vamos tomar café, vai ser uma glória. Em breve nós vamos estar dando aí endereço, data adequada. Atenção, povo do Rio de Janeiro, vai se preparando aí para agosto. Em julho agora a gente vai estar em Canelinha, Santa Catarina. Em agosto no Rio de Janeiro, tá? Só vamos confirmar o dia, mas vai ser no final de agosto aí. Vamos se preparando, o nosso povo do Rio de Janeiro, tá? Vamos se preparando aí. Deus abriu a porta já para nós, né? Em Magé, Deus abriu essa porta e vai ser uma bênção aí, tá? Final de agosto, tá bom? Vamos se preparando aí no final de agosto. Já vou avisar que nós vamos fazer um café americano lá, se você quiser trazer os seus dotes culinários, fazer um bolo, né? Aqui no Rio Grande do Sul a galera faz cuca, no Rio de Janeiro eu não sei o que é que faz, se é bolinho de chuva, o que é, eu não sei, né? Cada um vai levar lá alguma coisinha. Nós vamos fazer um café, a igreja vai fazer um almoço lá bem legal para todo mundo. Não preciso nem falar que você não precisa pagar nada, né? Só que você vai ter que se inscrever. Então em breve nós vamos estar colocando aí no ar, na página da igreja, uma ficha de inscrição. Você que quer se batizar, quer descer as águas, nós temos muita gente lá no Rio de Janeiro, né, que vai se batizar, quer descer as águas e pode ir em Magé, pertinho, né, 62 quilômetros segundo o Google Maps, do centro do Rio de Janeiro, né, pertinho. Então vai ser bênção, todo mundo vai poder ir, né? Vamos se programar aí. Você que mora em Minas Gerais, né, Espírito Santo, vai poder ir ali mais perto também, né? Então vai ser bem legal, mesmo que você não vá se batizar, se quiser ir, né, para tomar um café com o pastor, receber oração, vai ser legal. Nós vamos estar fazendo casamento, apresentando os bebês, né? Vai ser completo, né? Caravana missionária aí da igreja vai estar lá, todos os obreiros aí vão estar indo para o Rio de Janeiro, né? Vai ser muito legal aí, tá? Vai ser muito legal no mês de agosto, tá? Então vamos se preparando aí, em breve a gente vai marcar o dia certinho e vamos estar avisando vocês aí desse evento que faremos no Rio de Janeiro, tá bom? Feche os olhinhos que eu vou orar por vocês. Querido Deus, em nome de Jesus, meu Pai, eu quero, Senhor, pedir a Tua bênção
sobre a tua igreja e sobre a tua congregação. O Senhor possa abençoar todos os ofertantes, dizimistas desta igreja. Que o Senhor possa, meu Deus, multiplicar, em nome de Jesus, a semente daqueles que têm semeado nessa igreja diante de Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se levantar, por favor. Vem trazer a sua oferta, você que trouxe aqui. Amém? Todo mundo abençoado? Glória a Deus. Eu quero avisar vocês também, quero dar um aviso. Dia 16, 17 e 18, o pastor vai estar em Brasília. Recebi um convite, já recebi as passagens essa semana, inclusive, né? E no dia 17, que é domingo de manhã, eu vou estar fazendo várias lives lá de Brasília, né? Tá lá, vou fazer várias lives. Mas eu estou indo lá para o lançamento da campanha da ministra Damares, lá em Brasília, né? A gente está até o Senado lá em Brasília, ela me convidou para que esteja presente. Na segunda-feira, eu acho que é dia 18, não tenho bem certeza, a nossa live das 2 horas, o pastor vai ter a honra, né, de ter conosco a ministra da Mulher, né? Ministra Damares, tá? Segunda-feira, eu acho que é dia 18, não tenho bem certeza, agora de julho. Tá? Pastor, às 2 horas, então, nós teremos uma live direto de Brasília. Talvez tenham outras pessoas, né? Não posso aqui afirmar, mas por enquanto a ministra Damares vai dar a honra, né, de participar conosco dessa live. E a gente vai falar sobre uma série de coisas aí, sobre o aborto, enfim, né? Assuntos pertinentes, sobre política, né? Desdobramento, vamos falar de política, de geopolítica. Eu vou espremer ela, você pode ter certeza. Ela vai falar muita coisa que você gostaria de ouvir e saber, tá? Então vamos se preparando. Mês de julho eu falei para vocês que ia ter muita novidade, né? E vai ter. Escreve aí o que eu tô falando, tá bom? Vai ter muita novidade pra gente aí, tá bom? Vamos ficar em pé que eu tô com fome, preciso ir embora para comer, né? Tem uns irmãos para orar ainda, para depois nós ir embora comer, que eu já tô azul já. Fecha os teus olhinhos aí, inclina a tua cabeça que nós vamos estar orando. Papai do céu, em nome de Jesus, meu Deus, eu peço que a tua mão poderosa, Senhor, esteja sobre as nossas vidas, que o Senhor possa nos alcançar, nos abençoar na autoridade e no poder do nome de Jesus. Eu peço que o Senhor possa abençoar cada um dos irmãos que está aqui conosco, que o Senhor possa levá-los em paz, os abençoando na autoridade e poder do teu nome, que a tua mão, Senhor, poderosa venha sobre a vida de cada um dos irmãos e o Senhor os alcance com o teu poder e com a tua graça, na autoridade e poder do nome de Jesus. É assim, meu Deus, que oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Abra sua mão assim, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré seja com cada um de nós agora e sempre. Todos dizem: vamos em paz em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Tchau, galera.